Quando Bennett chegou no departamento, o delegado estava com o mandado pronto e já ia mandar um policial levar para ele. Mas ao vê-lo, ele disse: "Desculpe, Bennett, mas não consigo falar com Wilkes. Liguei para ele a manhã toda sem resposta. Deve ter enchido a cara ontem à noite. Mas aqui está o mandato. Eu aconselho a ir agora mesmo." "Obrigado, chefe Avery, mas o Bill bebeu tanto quanto eu a noite passada. Eu o deixei em casa, provavelmente tomou um daqueles remédios e dormiu demais. Eu vou precisar do Presto. A garota tem uma tornozeleira eletrônica que a limita até a lanchonete que fica no final da rua." O delegado Nick Avery franziu as sobrancelhas e perguntou: "De que garota está falando, Bennett?" "A testemunha é uma garota, senhor. Se chama Jane Austin." O delegado respirou fundo e, com um ar desapontado, ele disse: "Eu sinto muito, Bennett, mas se essa garota for a única testemunha que temos, então não temos nada. Ela tem uma ficha extensa de pura desordem e usa aquela tornozeleira por ter agredido o diretor da escola." Bennett escutava tudo de cabeça baixa e, quando o chefe Avery terminou, ele perguntou: "E ela teve motivos para agredir o diretor?" "E tem importância isso? Ela é uma desordeira, está sempre metida em confusão, emporcalha a cidade com pichações e as companhias dela são as piores possíveis. Ser acusada de agressão era uma questão de tempo." Bennett encarou o chefe por um breve momento e perguntou: "Vocês deram crédito ao diretor sem ao menos investigar se eram verdadeiras ou não as acusações dela? Só porque ela era uma arruaceira como muitos adolescentes com pais problemáticos? Me diga, chefe, do que essa garota acusou o diretor?" O chefe suspirou. Sabia como Bennett era, e a ficha da garota não iria convencê-lo até que ele visse as duas partes da situação. Contudo, era o melhor detetive do departamento, justamente por ser como é. Apesar de pensar que tirar Austin das ruas era uma dor de cabeça a menos, sabia que para Bennett teria que ser justa aquela punição. Sem opções, ele respondeu: "Ela o agrediu com um chute em suas partes íntimas e quebrou o nariz dele com um soco de direita. Os funcionários tiveram que tirá-la de cima dele, pois continuava a agredi-lo insanamente. Ela o acusou de assédio. Disse que foi pega pichando uma das paredes do ginásio de esportes e foi levada para a sala do diretor, e que ele lhe disse que deixaria tudo para lá se ela fizesse coisas com ele, e o acusou de ter tocado nela de forma sexual. Mas devido à reputação do diretor, não levamos a sério. Ela era uma desordeira recorrente e ele um homem correto, pai de família, que preza pelos bons costumes, um homem de respeito." Bennett riu sarcasticamente e falou: "Senhor, com todo respeito, mas esses são os piores pervertidos que existem. Se essa moça fosse mesmo esse monstro que está descrevendo, ela teria tentado barganhar a informação e não perderia tempo em acusar o diretor. Mas não foi o que aconteceu. Ela nem explicou por que usava a tornozeleira. Foi gentil e empática e até me levou um lanche, sem nem perguntar se eu queria ou não. O senhor não pode julgar as pessoas pelo comportamento delas. Muitos adolescentes se comportam assim para extravasar o que passam dentro de casa ou fora dela. Como ela me disse na noite do crime, ela teve um dia difícil com o pai. Vai saber que tipo de pai é o dela, se é um doente ou um alcoólatra. O que eu imagino ser o caso. Ela não me pareceu um problema, como diz, mas uma vítima das circunstâncias. Uma que tem que se defender sozinha, já que não pode contar com quem deveria protegê-la. E jovens assim são as vítimas perfeitas dos pedófilos." "O que quer que eu faça, Bennett?" Austin já era reincidente. O juiz viu na tornozeleira uma alternativa de colocar ela na linha. "O senhor já pensou que ela poderia estar dizendo a verdade? E dessa forma um criminoso sexual oculto sob a capa do homem de respeito e que preza os bons costumes
ficou solto para continuar suas práticas? Porque se ele se sentiu à vontade para propor tal ato com a Austin, é porque já vem praticando isso há tempo com outras ou outros adolescentes. Avery respirou fundo, mas teve que admitir que Bennett estava certo. Então respondeu. Austin completou a maioridade 3 dias depois da sentença. Ela pode acusar o diretor de assédio. E por ser de menor na época do ocorrido, pode acusá-lo de pedofilia. Mas ela precisa estar preparada para a resposta da comunidade. O diretor é uma figura muito respeitada por todos. Eu mesmo vou investigar sobre isso quando encerrar esse caso. Confia mesmo no que ela disse? Claro, chefe. Ainda mais quando ela contou algo que nossos peritos não encontraram. E falando nisso, a cena do crime precisa ser periciada novamente. A assinatura do assassino está atrás de uma lata de lixo. Bill Wilkins acordou. Estava amarrado de ponta cabeça. Uma corda prendia suas mãos para trás e seguia por suas pernas até seus pés, que estavam firmemente amarrados ao teto. Sentia as mãos dormentes e os pés também. Estava de cuecas e tinha uma mordaça na boca. Não se lembrava de como havia ido para ali. Só lembrava de Bennett ter lhe dado uma carona até em casa na noite passada, depois de beberem um pouco, e constatar que os pneus de seu carro estavam cortados por algum vândalo. Quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, ele pôde ver que estava em um galpão. Sentia um medo terrível quando imaginou o que poderia ter acontecido. Começou a se mexer, mas seus tornozelos e pulsos doíam. Tentou gritar, mas era em vão. Então ouviu algo metálico ser arrastado pelo chão. Seja o que for, arranhava o chão, deixando faíscas escaparem de vez em quando. O coração de Bill acelerou, e ele sentiu sua cabeça pesar como se todo o sangue de seu corpo estivesse concentrado nela. Ele virava a cabeça em várias direções, sempre que via a claridade das faíscas. Então a risada insana ecoou pelo galpão, e sons de pés correndo na escuridão foram ouvidos por Bill, que se desesperou e começou a gritar emitindo sons abafados. Uma dor lancinante percorreu seu corpo enquanto ele gritava a plenos pulmões, sentindo seus braços e costas sangrarem com um corte transversal que ia de um lado a outro. Sentiu seu sangue quente escorrer por suas costas e cabeça e começar a pingar no chão. Novamente um riso que virou uma gargalhada acompanhada de passos rápidos, e mais um corte foi desferido, dessa vez na coxa de Bill, que gritava ofegante, sentindo o sangue espirrar e escorrer por seu corpo. A sessão de cortes se intensificaram, e não demorou para o corpo de Bill estar coberto por cortes, que já estava sem força e já via tudo em vermelho, pois o sangue já caía por seus olhos. A mordaça em sua boca já estava encharcada. Então ele viu seu carrasco se aproximando. Era um rapaz. Usava um moletom branco que estava salpicado de sangue. Tinha um sorriso macabro, manchado de sangue. Sua boca era sem lábios e estava cortada praticamente de orelha a orelha. Seus olhos não tinham pálpebras e estavam abertos insanamente, e uma escuridão profunda podia ser vista naquele olhar. Sua pele era pálida como um fantasma. Ele arrastava uma foice de cabo longo, que estava pingando com o sangue de Bill. A figura sinistra parou embaixo dele e preparou a foice para seu último corte, e antes de desferi-lo ele disse: "Vá dormir, policial." A garganta de Bill foi cortada e enquanto ele se debatia, espirrando sangue por toda parte, a figura ria e gargalhava insanamente enquanto escrevia no chão. Mas dessa vez não era sua frase comum, mas um recado para o detetive Bennett. Naquela mesma tarde, Bennett foi até o apartamento de Austin formalizar seu depoimento. Ele bateu na porta e a garota que atendeu. Assim que ela abriu a porta, um cheiro forte de álcool violentou as narinas dos policiais, que a tamparam imediatamente.
Bennett percebeu que a garota ficou constrangida quando os convidou a entrar. Eles a seguiram até seu quarto, mas ao passar pela sala, ele percebeu um homem de meia idade. Não era muito gordo e nem magro. Estava dormindo no sofá. A mesa de centro estava cheia de latas de cerveja, e ele segurava uma garrafa que Bennett achou seu uísque, abraçado ao corpo. Dentro da casa o cheiro era insuportável. Bennett entortou a boca, balançando a cabeça em desaprovação à cena. Imaginou como era difícil para Austin conviver com aquela situação, pois parece que era ela e o pai, sem uma mãe para orientá-la. Ela estava praticamente só, como ele. Mas quando entraram no quarto de Austin, ficaram surpresos. Pareciam que estavam entrando em um outro universo. O quarto era em si branco, mas havia grafite por toda parte, e não era algo aleatório. Podia ser vista a história cotidiana de seu bairro, e em um dos cantos, onde havia jornais no chão, ele podia ver a cena do crime, ali sendo retratada. Primeiro a cena do crime com o assassino, e ao lado a mesma cena do crime, só que com a polícia e os peritos. E ao lado desta, a mesma cena, com ele afastando a lata de lixo e a frase "Vá dormir", escrito na parede. E em um pequeno espaço escuro, o rosto assustador do responsável pelos crimes, com seu nome escrito: Jeff the Killer. Bennett e Presto se entreolharam, e Austin disse, se sentando na janela: "Não levem isso a sério, mas aquela assinatura na parede e o jeito que o assassino estava vestido me lembrou ele." Então contei a história colocando ele na cena. Tem que admitir que faz sentido, detetive, apesar de ser surreal. Bennett não disse nada, mas não conseguia tirar os olhos daquele grafite. Ele tinha que concordar com ela. Na verdade, já tinha percebido a semelhança e desconfiado disso desde o primeiro crime, quando aquela assinatura foi deixada: Jeff the Killer. Seja quem for que esteja imitando ele, estava fazendo melhor que o assassino da creepypasta, porque este era um psicopata sádico e cruel.